aí, tá bom. Abriu lá? Boa noite a todos, paz seja convosco. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos começar, vamos dar prosseguimento ao nosso seminário Reconquista. Jesus Cristo não esqueceu de você. Levanta sua mão e diga: Jesus Cristo não esqueceu de mim. Ore a Deus. Senhor, nesta noite especial, dia 8 de fevereiro, nós estamos reunidos aqui, meu Pai. Inicialmente, no sábado, nós começamos esse seminário com o pastor que foi convidado, o Sr. Sinfrônio Jardim, para nos ajudar, para nos treinar. Em primeiro lugar, para te servir melhor, e em segundo lugar, para buscar as almas, especialmente aqueles que desgarraram, estão desgarrados, saíram da igreja, muitos que estão feridos, machucados, que até mesmo nós machucamos, né? Na verdade, muitas pessoas saem da igreja por um pequeno motivo, tão pequeno, e a gente às vezes não dá conta de entender aquela situação, e aí perdemos uma família toda. Por isso, Deus, esse seminário, ele está servindo de carapuça, principalmente para mim, como pastor, que eu preciso abrir meu coração e não ter mais nenhum rancor com aquela pessoa, nenhuma mágoa, porque ela já caiu lá no mundo, já comeu bolotas, sofreu, o inimigo quase matou ela, e ela tem vontade de voltar, tem vontade de ocupar a cadeira que ela sentava, tem vontade de ocupar o altar que ela pregava. Por isso estamos aqui humildemente para aprender com o Senhor, meu Deus, para nesse 2021 resgatar pelo menos um pecador que se desviou. Diz a sua palavra: se alguém trazer de volta um pecador que caiu, salvará uma alma e cobrirá multidão de pecados. Então, Senhor, nos ajuda, Pai, baseado no capítulo 13 do Evangelho de São João, que o Senhor amou os seus até o fim. O Senhor foi até o fim com os discípulos, e cada um ali gerou mais um, e quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, diz a sua palavra que já eram mais de 500 pessoas que já estavam evangelizadas. Então, Senhor, nos ajuda a reconquistar nossa cidade, reconquistar nosso vizinho, nosso amigo, nosso irmão em Cristo, reconquistar aquele irmão que nos servia como diácono, como diaconisa, aquele irmão que sentava na igreja, que trazia seus filhos, trazia sua esposa, trazia o marido. Deus, talvez nós não tivemos a estrutura suficiente para ajudar eles a prosseguir. Fomos os culpados de muitos terem saído da igreja, mas queremos agora, Pai, a reconciliação deles. Para isso estamos aqui, para ser moldados pelo Senhor e buscá-los de volta através de um ministério mais forte, um ministério mais treinado, através de uma equipe maior, que o Senhor tem nos dado líderes, o Senhor tem nos dado pessoas inteligentes, capazes de nos ajudar a fazer desta igreja uma igreja mais forte. Aleluia! E eu te glorifico, porque nessa segunda-feira, através do nosso líder maior, o presidente pastor Mário de Oliveira, que convocou essa reunião online nacional às 20 horas, nós aproveitamos também para iniciar nossa reunião agora à tarde e aproveitarmos um pouco mais desse espaço, dessa oportunidade. Eu te glorifico pela vida dos meus pastores, das minhas pastoras, dos meus obreiros, dos meus líderes, que o Senhor entregou nas minhas mãos, para que eu possa liderar, para que eu possa, ó Pai, ser um referencial para eles. Então, Pai, me dê inspiração, me dê a visão, me ajude a conduzi-los a cada dia para o alvo. O alvo é fazer tua obra, o alvo é ganhar as almas, mas além de ganhar, o alvo é cuidar deles e colocá-los para dar frutos. Aleluia! Quem trabalhar muito pelo Senhor nessa terra vai morrer mais tarde, não vai morrer tão cedo, porque o Senhor precisa de gente neste mundo para levar a sua palavra. O Senhor precisa de gente para sacrificar a própria vida em prol do pecador, assim como Jesus Cristo fez. Então, Senhor, nos livre desse vírus,
nos ensina a tomar os cuidados necessários, nos dê o espírito da prudência, do cuidado, para que possamos, ó Deus, viver um pouco mais e te servir melhor a cada dia, em nome de Jesus. Vamos aplaudir, pastor Sufrônio, sobe aqui ao Senhor que vai nos ajudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Não se aproxime muito, cuidado com o negócio aí. O microfone do senhor aquele lá. Eu até deixei o relógio aqui, porque o senhor pediu, esqueci. Pode deixar? Acho que 15 para 8 tá bom? 10 para 8. Tem aí 1h20, né? 80 minutos, senhor. Quem fica à vontade? Tá assim, vou pedir. Amém, meus irmãos? Amém. Obrigado. Alô? Amém. Os irmãos podem se assentar em seus lugares. Então hoje nós vamos dar continuidade, né, ao que nós falamos ontem. Ontem nós trabalhamos muito, principalmente, né, na questão da visão, da motivação, da responsabilidade. E hoje queremos ainda continuar enfatizando isso, mas eu já quero entrar mais na questão da estratégia, de como realizar o trabalho. Isso aí faz toda a diferença, né? Então, o nosso seminário, nosso treinamento, ele é audiovisual, e então é importante que os irmãos estejam olhando para os desenhos, né, que vão aparecer ali. E, então vamos lá, meu irmão, pode liberar o primeiro desenho aí. Ok. Então, eu queria começar falando sobre o Ministério da Reconciliação. E, como base, eu queria apresentar esse texto, que é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 19. Então, o texto, ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém? Olhando para essas letras vermelhas, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, para as irmãs. Meus irmãos, qual foi a primeira pessoa que praticou o ministério da reconciliação? Leiam as letras vermelhas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Eu pergunto de novo, qual foi a primeira pessoa que praticou o ministério da reconciliação? Jesus, Deus, né? Deus, ele viu a humanidade perdida, e o homem pecou, se tornou digno de morte eterna, mas Deus não desistiu de nós. Ele não desistiu dessa terra, né, destes homens que existem aqui, dessas gerações que iriam surgir. E Deus, porque Ele não desistiu, então o que foi que Ele fez? Ele promoveu
a reconciliação do homem com ele. Ele enviou Jesus para que Jesus morresse, derramasse o seu sangue, pagasse o preço, e assim uma porta se abriu para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Então, a primeira coisa que eu queria que os irmãos entendessem: o ministério da reconciliação não é uma invenção, não é uma novidade, não é uma onda, algo que está vindo de quem sabe lá de um outro país, uma ideia nova. Não. O ministério da reconciliação é uma verdade que Deus praticou, e Deus foi o primeiro a colocar em prática. Logo a seguir, ali nas letras azuis, na letra azul, existe uma afirmação, dizendo assim, ó: e nos deu o ministério da reconciliação. Então, Jesus e Deus praticaram o ministério da reconciliação, foram os primeiros, mas agora está dizendo também que Ele nos deu este ministério. Os irmãos podem ver que ali não está no singular, ali está no plural. Nos deu. Ou seja, está se dirigindo a quem? A igreja. E que igreja é essa? A igreja que é lavada, remida pelo sangue de Jesus. E quantos estão aqui e fazem parte dessa igreja? Levanta a mão para ver. Ó, então, que coisa incrível! Essa palavra é para vocês, é para mim, é para a igreja. Está dizendo, nos deu o ministério da reconciliação. Meus irmãos, a palavra ministério quer dizer trabalho, trabalho. Então o texto está dizendo que Deus nos deu um trabalho específico, um trabalho direcionado. Nos deu um trabalho. Mas diz assim, nos deu o ministério da reconciliação. O que quer dizer a palavra reconciliar? Reconciliar quer dizer voltar a ser amigo. Voltar a ser amigo. Não é isso? Então, traduzindo com palavras simples, traduzindo com simplicidade, o que está dizendo o texto? Está dizendo que Deus nos deu uma missão de estarmos indo ao encontro daquelas pessoas que um dia foram amigos de Deus. Irmos com uma missão de quê? De promovermos a reconciliação destes irmãos nossos com Deus, trazê-los de volta para Deus, reconstruirmos aquele relacionamento de amizade que existiu no começo, quando eles viveram o primeiro amor. Então Deus nos deu este ministério. Amém, meus irmãos? Isso é muito profundo. Isso vai ajudar os irmãos a fazer com que os irmãos entendam que eu não estou trazendo nenhuma novidade. Às vezes algumas pessoas por aí acham que eu inventei essa ideia de evangelizar desviado. Tem gente que pensa que eu inventei isso. Eu não inventei nada. Está na Bíblia. Amém? E logo a seguir diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, mais uma vez, mostra que Deus praticou o ministério de reconciliação, enviando Jesus ao mundo para nos reconciliar com Ele. E no finalzinho ali, irmãos, é muito forte este acréscimo que existe no versículo. Diz exatamente assim: e nos confiou a palavra da reconciliação. Isso, o que Deus está dizendo? Ele está dizendo: eu confio em você, eu confio na minha igreja, eu confio que a minha igreja, que meus filhos que foram resgatados por mim, não serão indiferentes, que vocês vão ter compaixão daqueles que se perderam, e vocês irão em busca deles para praticar o ministério da reconciliação. Meus irmãos, qual é o único povo que Deus possui na face da terra para fazer este trabalho? Testemunho de Jeová, os kardecistas, os idólatras,
os ateus, muçulmanos, budistas, sei lá que mais. Quem pode fazer esse trabalho? Só existe um povo, só um. Que povo é esse? A igreja, que é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Amém? É muito forte isso. Nos confiou. É Deus dizendo: eu confio na minha igreja. Eu confio no meu pastor. Eu confio na pastora. Eu confio na liderança. Eu confio no meu povo. Esse povo que foi lavado pelo meu sangue. Eu confio que eles vão praticar o ministério da reconciliação. Amém, meus irmãos? Vamos ver mais algumas coisas aqui que são interessantes. Vamos lá no próximo? Então, aqui uma observação sobre o Ministério da Reconciliação. O Ministério da Reconciliação, ele não é uma campanha. Não é uma campanha. Eu não estou desfazendo de uma campanha. Mas o Ministério da Reconciliação não é uma campanha. Por quê? A campanha, ela tem data para começar, não tem, irmãos? Mas ela tem também data para acabar. Não é isso? Faz a campanha, terminou, encerrou aquela campanha. O Ministério da Reconciliação, não, ele não tem data para acabar. Ele vai até o ano que vem? Não, claro que não, ele vai até a volta de Jesus. Ministério não tem data para acabar. Por exemplo, existe na sua igreja o Ministério de Louvor. Qual é a data para você acabar com o Ministério de Louvor? Até Jesus voltar. Aí, porque todo mundo vai subir com Jesus, né? E aí, fora disso, o ministério é algo que vai ser uma coisa constante na sua igreja. Não é uma campanha que vai acontecer e depois os irmãos vão terminar e pronto, acabou, ninguém mais pensa nisso. Não é isso. Olha só, o Ministério da Reconciliação não é uma campanha, porque a campanha tem data para começar e acabar. O Ministério da Reconciliação somente termina quando Jesus voltar. Também o Ministério da Reconciliação, ele não é um evento, não é apenas um evento. O próprio termo já diz evento. O vento sopra e tudo acaba, né? Evento, vamos ter um evento, então vem os cantores, a gente faz aquela festa e tudo lindo, maravilhoso, aí acabou o evento, acabou. Ou seja, é vento, o vento passa, leva, pronto, passa. E aí vamos esperar um outro. Mas esse aí já foi. Irmãos, o Ministério da Reconciliação, ele não pode ser deixado para trás. É algo que a igreja precisa assumir, porque é algo bíblico, de Deus. A Bíblia diz claramente, esta é a vontade de Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, esse todos, ele envolve aqueles que não conhecem a Cristo, mas envolve também todos aqueles que já conheceram a Cristo, porque eles ainda continuam tendo um valor eterno. Amém, meus irmãos? Então, o que nós estamos trazendo para vocês não é uma novidade, não é uma invenção, é uma ordem bíblica. Uma ordem bíblica. E, aliás, meus irmãos, o Ministério da Reconciliação, ele é um mandamento. Vocês sabiam disso? Um mandamento. Aí você pensa assim, peraí, deixa eu ver se eu lembro, qual é o texto falando que o Ministério da Reconciliação é um mandamento? Peraí, eu não estou lembrando de ter visto nenhum versículo falando isso, não. Eu quero apresentar para vocês um versículo falando nitidamente que o Ministério da Reconciliação é um mandamento. Vamos lembrar de Jesus? Lembra quando Jesus disse aos seus discípulos, ele disse assim, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Ir em busca dos irmãos que estão fracos, caídos, perdidos, feridos,
é amor, é praticar o amor. A maior expressão de amor que nós podemos oferecer para alguém que se perdeu é reconduzi-los novamente a Deus. Isso é amor, é a prática do amor. Quando nós não temos amor, nós aceitamos a perda destes irmãos, não oramos por eles, desistimos deles, porque falta-nos amor. Quando nós criamos aquele monte de desculpas justificativas que nós apresentamos ontem, aquela ilustração das cadeiras, não vou atrás do Judas Iscariote, saiu Deus manda 10 no lugar dele, é a porca que voltou para a lama, e aquela coisa toda que nós falamos ontem. Quando nós usamos estes argumentos, nós estamos mostrando uma ausência de amor. Ausência de amor. Então Jesus disse de uma maneira muito simples: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E é interessante que Jesus ele mostra o tipo de amor que nós precisamos praticar. Que tipo de amor? O amor que Jesus tem por nós, este que Jesus praticou por nós. Amém, meus irmãos? Isso envolve muitas coisas. Por exemplo, aquele irmão que se desviou, pecou. Sabe por que às vezes a igreja não quer ir atrás dele? Porque não quer perdoar o irmão. Ir atrás dele? Não, ele fez isso, ele fez aquilo. Não quer perdoar. Não quer perdoar. Aí a gente volta no texto, né, Jesus dizendo, como eu vos amei. Irmãos, a expressão de amor de Jesus por nós, basicamente, ela se expressa no perdão dele por nós. Ele só nos perdoou porque Deus, o Pai, nos amou. Olha, tão claro, nos amou de tal forma, de tal maneira, com a intensidade tão grande, que Deus enviou Jesus para nos salvar, para nos perdoar. Então, o amor, quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. E esse perdão precisa ser como Jesus nos perdoa. Para a gente ir um pouquinho mais longe, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que se eu falasse para os irmãos, agora nós vamos pegar uma folha bem grande, uma caneta, e nós vamos agora escrever nessa folha todos os pecados que nós já cometemos, aquele que nós lembramos, antes de nos convertermos. Vamos lá. Aí você, meu Deus, aí você vai escrevendo. Com certeza vai ter uma folha bem grande, né? Mas eu te pergunto, será que você vai conseguir lembrar de todos os seus pecados? Nunca, jamais. Todos os pecados que nós já cometemos. Aí eu pergunto, mas por que nós estamos aqui hoje, se nós já cometemos tantos pecados? É porque Jesus nos perdoou. É porque o sangue dele nos lavou. É porque nós fomos comprados na cruz do Calvário. Quantas vezes você não teve aquele momento assim de fraqueza, você fez algo que não agradou a Deus, você já era crente, já estava na presença de Deus, em comunhão com Deus, mas você pecou. E aí o que você fez? Eu não quero continuar em pecado, eu quero ter comunhão. Aí você foi, se humilhou, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sei que eu pequei, que eu te ofendi, mas olha, eu não quero continuar fazendo isso, eu quero ser diferente, eu quero ser santo, eu quero te obedecer. E quando você confessou, arrependeu, pediu perdão, o sangue de Jesus te lavou, e Deus devolveu para você aquela paz, aquela alegria, aquela unção. Meus irmãos, quantas vezes Deus tem nos perdoado durante toda a história da nossa vida? E aí, aparece aquele irmão que pecou, saiu da igreja, e muitos dizem, não vou atrás dele não, ele pecou. Ele tem que ser castigado, ele tem que ser punido. Né? Então eu volto ali naquela palavra de Jesus, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, na verdade, está dizendo que vocês também perdoem os seus irmãos que pecaram, assim como eu tenho perdoado vocês. É isso que Jesus está dizendo. Se somos perdoados, devemos perdoar também. Então, buscar os que se perderam é liberar perdão. E por causa do perdão nós vamos com alegria,
porque sabemos que estes irmãos serão resgatados. Amém, meus irmãos? Aqui é uma palavra básica sobre o ministério da reconciliação. Vamos lá no próximo. Vamos falar então agora um pouquinho sobre o projeto. Olha só, realizar um projeto mal organizado, sem planejamento e de última hora, é como balançar uma mangueira de frutos verdes. Então ali está um pé de manga, está vendo? Só que a manga está verde. Aí você fala assim, eu vou lá, eu vou pegar umas mangas, vou colher. Aí você pega ali, o rapaz ali pega o tronco da árvore e começa a fazer força, vai fazendo, esforçando, mas a manga não cai, está verde. Ele está indo antes do tempo, não é isso? O que é um trabalho, quando a gente faz um trabalho mal feito, mal organizado, é como tentar colher fruto verde. Tipo assim, nós estamos passando a ideia, aí os irmãos, glória a Deus, então amanhã mesmo eu já vou começar. Aí o pastor fala, semana que vem eu já vou ter um culto do amigo, e chega na igreja, irmão, vamos buscar os desviados. Ele não levanta equipes, ele não ora, ele não organiza, ele é levado pela emoção, né? Vamos, semana que vem vai ter um culto, vamos encher a igreja de gente desviado, vamos ganhar os desviados do bairro inteiro. Aí chega a semana que vem, vai acontecer o quê? Nada. Né? Nada. É como colher fruto verde. Fruto verde, não vale a pena ir até o fruto se ele está verde. Deixa eu mostrar para vocês como que vocês vão trabalhar neste projeto da reconciliação. Vamos lá no próximo. Então, olha só. Não queremos chegar nas igrejas para realizar esse trabalho como uma onda passageira. Então, não é uma onda que vai vir, esses dias, glória a Deus, aí passa uma semana, todo mundo esquece. Não é isso. Vamos lá no próximo. Realizar um projeto bem organizado. Vamos começar com essa palavra aí, bem organizado. Então, precisa ser organizado. O pastor já está formando as lideranças. Hoje nós reunimos com os pastores, compartilhando com eles como funciona, né, o trabalho. E o pastor já está coordenando as lideranças. Então, irmãos, se não tiver uma boa organização, se não for algo organizado, então vai ser tudo bagunçado. Ou é organizado ou é bagunçado. Né? Então, quem não organiza, bagunça. Então, os irmãos precisam estarem obedecendo às orientações que vocês vão receber da liderança. E todo projeto, a gente não faz ele assim, como uma varinha de mágica. Pega, não tem lá aquela... A fada vem com a varinha, ela bate assim, puxa, pronto, tudo pronto já. Não é uma varinha mágica, mas é algo que exige planejamento, esforço, compromisso, dedicação, né? E também compreensão aquilo que vocês estarão fazendo. Bem organizado, bem planejado. Então, quando nós colocamos essas duas coisas para funcionar, bem organizado e bem planejado, aí já muda a ilustração da árvore. Ali nós já temos uma árvore diferente da outra. Olha lá, o rapaz vai colher a manga, e agora ele não precisa mais de fazer tanta força. Ele dá só uma empurradinha assim, ó, e o que acontece, irmãos? O que acontece? A manga cai. Olha lá, está com a sacola cheia. Por que agora está sendo fácil? Porque eles estão chegando na hora certa. Amém? Na hora certa. Então, o que nós queremos passar para vocês é que vocês vão fazer um trabalho bem feito, bem organizado. E não esquecendo que a oração é o carro-chefe. Isso é importante. Se vocês fizerem tudo certinho, seguindo passo a passo da estratégia que está aqui na apostila, tudo certinho, certinho, certinho. Mas se não houver oração, vai dar tudo errado. Pode ter certeza disso, vai dar tudo errado. Porque este trabalho não é apenas
um trabalho, não é um trabalho apenas baseado na inteligência humana, mas é uma batalha invisível e espiritual. Então, os irmãos precisam orar, orar e orar. Nós vamos falar sobre a importância da oração. Então, se os irmãos fizerem tudo certo, não é complicado, não é difícil, irmãos, é algo simples. A igreja vai formar uma equipe de irmãos, pode ser 20, 30, 40, vai haver o treinamento. O pastor já está até agendando comigo, eu vou retornar, está retornando aqui aos sábados. Você que é pastor de uma igreja, você tem o compromisso de conseguir pelo menos 20 irmãos da sua igreja para fazer o treinamento. Agora, se você conseguir 30, é melhor, porque você vai ter mais gente para trabalhar. Se você conseguir 40, melhor ainda. Amém? Então, bem simples mesmo. Esses irmãos vão ser novamente treinados, vai ser formado duplas, esses irmãos vão sair de 2 a 2, e cada 2 vai trabalhar, vão definir pelo menos 2 pessoas que estão desviadas, e farão um trabalho de relacionamento, incluindo várias visitas e encontros de amizade. Amém, meus irmãos? Se vocês fizerem tudo certinho, e lembrando de orar, orando, porque quem vai mudar o coração dos homens não é o livro que vai mudar, não é a estratégia, é o Espírito de Deus que vai agir. Mas você tem que fazer a sua parte. Né? Fazer a sua parte. Amém? Seguindo a orientação e sempre baseado na palavra de Deus. Então, se os irmãos fizerem tudo certo, quando chegar o dia do culto da colheita, vai ser isso aí. Ó. Vai começar a chegar gente que já estão prontos para voltar para Jesus, os irmãos que trabalharam, cada um trazendo o seu amigo, se assentando ao lado dele, vai ter os hinos de reconciliação, a pregação, o apelo, e quando for feito o apelo, vai ter muita gente vindo à frente para reconciliar. Por que vai ter tanta gente? Porque estes irmãos serão frutos maduros, porque você já foi, já trabalhou, já orou, já ouviu, já conquistou aquela pessoa, já levou o remédio para a ferida do coração dela, então ela já vai estar ansiosa para voltar para Jesus. Amém? Então, aquele culto abençoado, na verdade, ele é o resultado do trabalho anterior que foi feito, com amor, sabedoria, dedicação, oração, amizade e tantas outras coisas. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Próximo. Então, como que nós vamos começar? Comece orando. Né? Já na sua igreja, comece a falar com toda a igreja sobre o projeto de reconciliação. Fala para toda a igreja. E quando fizer o apelo para fazer o treinamento, provavelmente não virá toda a igreja, virão aqueles que sentiu o desejo, né? Aqueles que forem tocados, aquele que você conhece. Mas comece, então, a despertar a igreja para o ministério da reconciliação. Teve uma vez que eu fiz esse trabalho numa igreja quadrangular de Belo Horizonte. Belo Horizonte, ou talvez não, eu lembro que era quadrangular, não tenho certeza se era Belo Horizonte. Mas a pastora, ela fez uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Ela fez um varal dentro da igreja. Olha só que coisa. Ela pegou assim uma corda, varal, que eu digo para os irmãos entenderem, né? Não é varal para colocar roupa, não. Ela pegou a cordinha, colocou assim no fundo da igreja e puxou aquela cordinha. E o que ela fazia? Ela pedia aos irmãos para trazer os nomes das pessoas desviadas que eles conheciam. Nome, endereço. Aí as pessoas traziam, aí eles iam colocando aqueles nomes ali, ó. Colocando ali, está vendo? E para que aqueles nomes ficavam ali? Porque a igreja orava. Eles tinham compromisso de orar por aquelas pessoas que estavam desviadas. Né? Então, irmãos, a oração ela é muito importante. Uma vez nós fomos em Manaus fazer esse trabalho, o que a igreja fez? Eles tiveram uma outra ideia. Eles tinham um quartinho de oração, então eles compraram aquelas folhas de cartolina, e com aquele pincel, né, eles escreviam os nomes das pessoas desviadas. Irmão Antônio, tipo assim, aquela dupla vai trabalhar com quem? Com José e com a Maria. Então, eles iam lá, escreviam o nome do José e da Maria, naquela folha. E os irmãos foram escrevendo,
e deixavam aquelas folhas ali dentro daquele quartinho. Então, eles entravam dentro daquele quartinho, para quê? Para orar. Então, eles oravam, intercediam, clamavam: Senhor, toca no coração desse irmão. Olha, Senhor, está chegando o dia da visita, vai na frente, prepara o coração. Senhor, amarra os demônios que vão tentar cegar, tentar impedir estes irmãos de compreender. Senhor, muda o coração. Então, eles foram intercedendo, orando, intercedendo, clamando, e a oração começou a ficar boa, né, irmão? Porque quando a gente ora, existe um segredo: o coração da gente começa a aproximar do coração de Deus. Isso é tremendo. Você quer ver um exemplo? Pensa numa pessoa que você não gosta dela, uma pessoa que você não vai com a cara dela. Começa a orar por ela para você ver. E vai orando, orando, vai orando. De repente, quando você vê, você vai estar amando aquela pessoa que você não gostava dela. Mas que amor é esse? É porque o seu coração se aproxima do coração de Deus quando você ora. Amém? Então, irmãos, o preço da oração, ele é fundamental. E aconteceu uma coisa interessante. Aí já estava chegando a hora o culto que aconteceria na igreja. E aconteceu uma coisa assim com aquelas folhas interessante. Muitos daqueles nomes já não podiam serem lidos mais. Não dava para ler mais. Por quê? O que aconteceu? Não dá para ler mais. Muitos daqueles nomes parecia que tinha desaparecido da folha. Por quê? Olha, irmãos, fica tranquilo que eu não estou com nada de misticismo aqui, não. Sabe o que aconteceu? A oração foi tão intensa, tão verdadeira, que muitos irmãos ou irmãs, eles derramavam lágrimas na hora da oração, ali orando prostrados, e as lágrimas, elas caíam como chuva, como gotas de oração por cima daqueles nomes. E agora os nomes eles estavam borrados, ilegíveis, por causa das lágrimas que caíam no momento da oração. Foi muita oração que houve, irmãos que abraçaram com força a visão do coração de Deus. E quando chegou o dia da colheita, o dia do culto, cada um chegava trazendo o seu convidado, cada um assentado ao lado do seu amigo. Irmãos, aí veio os hinos, a presença de Deus, e na hora da pregação, na hora do apelo, quantos querem reconciliar com Jesus hoje? Mal eu falava isso, e já começava a levantar gente. E os irmãos vindo, e irmãs em lágrimas, quebrantadas ali, e o Espírito de Deus agindo, operando naquele lugar. Você quer saber de uma coisa, irmãos? A mensagem que eu preguei não foi grandes coisas, mas por que causou tanto impacto? Não foi a minha mensagem, foi o Espírito de Deus. Deus agiu. E quando eles chegaram lá, eles já estavam como fruto maduro, já estavam prontos para voltar para Deus, estavam convencidos dos seus pecados e querendo fazer uma nova aliança com Deus. Mas por quê, irmãos? Porque houve o preço, a igreja pagou o preço da oração. Amém? Então, tudo que eu estou compartilhando com vocês é muito importante, as estratégias, algo bem feito, bem organizado, bem planejado, mas a oração, ela é o fundamento de tudo. Amém? Então, o que a gente sugere? Antes de começar as visitas, porque é muito importante que os irmãos comecem a fazer as visitas no mesmo tempo. Tipo assim, pastor, qual que é o seu bairro? 59. E do pastor? Ouro Branco, ok. Então, quando começar, a sua equipe começar a fazer a visita, o do pastor vai começar também. Da pastora, todos vão fazer tudo na mesma época. Certo? Então, o que a gente sugere? Pelo menos 2 semanas de oração antes de começar as visitas. Né? E o pastor, ele vai apresentar a visão para toda a igreja, e até mesmo aqueles irmãos que não vão fazer parte dessas visitas, vai ter irmão que vai dizer: pastor, infelizmente eu não posso participar do seminário, olha, dessa vez não vai dar, mas desafia a igreja para orar. Os que não irem, não entrarem na batalha de frente, ele desafia eles a estarem orando, toda a igreja orando, intercedendo. Amém? Então, pelo menos 2 semanas orando antes de começar. Então, quando começar as visitas, a gente já pode parar a oração? Não, claro que não pode. Vai continuar. Né? Vai continuar. Só que aqueles 2 agora vão estar orando especificamente para os 2 com quem eles vão trabalhar. Mas a oração vai continuar, a oração não para. Vamos lá? Próximo.
Então é muito importante, irmãos, que cada pastor, cada pastora esteja fazendo esta lista dos nomes. Olha ali, está vendo? Ali o pastor ali já está pegando a lista com todos os nomes. Agora, como conseguir o nome desses irmãos que saíram? Você pode começar com o livro de rol de membros. Uma vez teve um pastor que falou comigo, eu tenho aqui o arquivo morto. Meu Deus, o que é isso? Um livro que morreu, que negócio? Aí ele explicou para mim que o arquivo morto era a lista das pessoas que desviaram. Né? Então, você não vai olhar como arquivo, não é um arquivo morto. Essas pessoas estão vivas ainda, elas existem ainda. Elas desviaram, elas estão indo para o inferno, mas elas ainda não chegaram no inferno. Ainda existe um lugar no céu para elas. Todos aqueles irmãos que tiveram na sua igreja, aqueles nomes que existem lá de pessoas que desviaram, e se elas estão vivas aqui nessa terra, ainda existe esperança. Né? Então você pode pegar aqueles nomes que você tem e ressuscitar esse arquivo morto, né? Profetizar, não, eu declaro, não é arquivo morto, é arquivo vivo. Eu declaro que estes irmãos, eles podem ser restaurados, eles podem voltar para Deus, eles podem ser perdoados. E pega estes nomes. Mas a outra maneira também, você pode achar esses irmãos desviados através da própria igreja. Cada membro da sua igreja conhece alguém. Qual é o irmão que não tem um parente desviado? Se eu perguntar aqui, quem aqui tem um parente desviado? Levanta a mão para me ver. Um parente. Eu também tenho. Né? Qual é o irmão que não tem, quem sabe, um vizinho que mora na mesma rua dele que está desviado? Um colega de trabalho. Então, você vai pedir para os membros da sua igreja, para eles estarem anotando o nome, endereço, telefone, WhatsApp, tudo certinho, e trazendo. E esses nomes, então, serão colocados nessa lista. Você vai nomear uma pessoa na sua igreja para ficar responsável para receber estes nomes e colocá-los. Seria bom se você pudesse até pegar um caderno grande, porque o caderno é mais difícil de perder, né? E colocando os nomes certinho, tudo organizado. E agora fazer o que com estes nomes? Orar. Vamos orar. E quando chegar o tempo para visitar, talvez é tanta gente que você não vai conseguir visitar todo mundo, mas vai devagar e sempre, orando, fazendo o que é possível, né, até chegar a última pessoa. Mas isso demora muito, não importa, pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas você tem o alvo de chegar até o último. Não, mas vai chegar outros, que venha, mas a gente vai continuar orando. Né? Então, tenha esse livro, esse caderno com os nomes, endereços, orando e ir visitando dentro do possível. Vamos lá no próximo. Deixa eu ver quantas horas. Puxa, esse tempo passa depressa demais, né, irmãos? É imprescindível o apoio total do pastor e também da pastora. Né? Ou seja, eu sei que aqui nós temos quantas igrejas aqui, participantes? São na cidade? 14. Então, é muito importante que cada pastor de cada congregação, dessas 14 igrejas, estejam envolvidos. Agora, irmãos, existe uma coisinha que eu quero comentar com vocês aqui, não é para criticar ninguém de jeito nenhum, é só uma coisinha mesmo que eu estou sentindo assim, uma coceirinha na ponta da língua de falar. Se o pastor ou a pastora não abraçar com todo o coração, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada na igreja dele. Né? Então, mas às vezes, o pastor, o presidente falou, então, claro que eu não posso ficar fora, né? Mas eu acho que isso não vai dar certo, não. Aí o diabo começa a colocar na cabeça do pastor uma ideia mais ou menos assim, acho que não dá certo, não. Ir atrás do desviado, vou perder tempo. É um alvo que eu não me identifiquei muito com isso, não. Mas já que o pastor falou, eu vou fazer tudo certo. Chegar na igreja, vou anunciar, vou fazer o que eu puder, mas eu não sei não. Né? Uma raiz de incredulidade já é o bastante. Aí chega o dia do pastor conversar com a igreja, aí ele diz assim, irmãos, nós estamos aí com um projeto novo para buscar pessoas que se desviaram,
Os irmãos sabem que não é fácil, né, irmãos? E, o coração desse povo é ruim, e começa a falar mal dele. Vocês já viram o que aconteceu aqui, viu? A irmã Geralda, o irmão Antônio, e o irmão Joaquim, eu fui na casa dele, ele nem me recebeu. Mas vamos obedecer à liderança, né, meus irmãos? Que a gente tem que obedecer. A obediência quebra a maldição. Vocês acham, irmãos, que as pessoas vão querer abraçar um projeto desse? Se nem o pastor, se o pastor não acredita, ou a pastora não acredita, está fazendo só assim para agradar o chefe, vocês acham que aqueles irmãos vão falar, isso aí não é nada, e não vai acontecer nada. E olha, que coisa incrível, as pessoas desviadas, próximas dos irmãos da igreja, poderiam ser alcançados se o pastor conseguisse inflamar o coração daqueles irmãos. Mas se ele não inflama, se ele não passa com paixão, com determinação, assim, crendo no que ele está dizendo, os irmãos também não vão crer. E aquelas pessoas que iriam voltar, não vão voltar. Então, 10, 20, 30, 40, 50 pessoas que voltariam, ou mais, não vão voltar. Tudo porque o pastor, a pastora, não passou para eles a visão com fé, com confiança. Agora, meus irmãos, eu creio muito nisso, que cada um de vocês, pastores, pastoras, vocês serão usados pelo Espírito Santo para incendiar a sua igreja. Eu creio, e creio muito nisso, que vocês vão fazer o trabalho bem feito. Não é porque o pastor presidente, o pastor superintendente está ordenando, mas é porque Deus está fazendo isso. É Deus. Por que no coração do pastor surgiu esse desejo? É Deus jogando a semente. Deus começa com a liderança, começa com o superintendente, com os pastores, com os líderes. É Deus fazendo. É Deus. Então, cada pastor precisa inflamar a sua igreja. Pregue no domingo à noite, pregue nos cultos, fale sobre este assunto, traga responsabilidade. Se você quiser ministrar esse seminário na sua igreja, você pode. Está tudo ali no computador. Arranja um pendrive, chega, irmão, passa aqui para mim, e copia e prega lá na sua igreja. Ministra este seminário. Faz essa visão arder o coração dos seus membros. Amém, irmãos? E isso, o pastor presidente, ele não pode fazer, porque como que ele vai estar indo de igreja em igreja? É você que tem que fazer isso. O pastor precisa precisa incendiar a igreja com essa visão. Ensine, tire dúvidas, leia a apostila com eles, faça com que fique enraizado dentro deles a visão. E se cada igreja fizer a sua parte, meus irmãos, olha, eu estou falando isso sem medo de errar, eu falo isso até profetizando em nome de Jesus, haverá uma grande colheita de almas, uma grande colheita de almas. Se existe o dobro lá de fora, ou mais do que isso, muitos desses irmãos serão trazidos de volta para casa. Amém, meus irmãos? Vamos lá ao próximo. Então, olha aí, é isso que eu falei. Essa mão é Deus, é a mão de Deus. É Deus trazendo para a sua igreja o ministério da reconciliação. Esse primeiro palito de fósforo é quem? Quem? O pastor, a pastora. É você que está na frente da igreja, é você. Então, como é que Deus vai incendiar a igreja toda com a visão do amor e da misericórdia? Através do pastor. Se o primeiro palito não se apagar, o que acontece dali para frente? O fogo não consegue se espalhar, se expandir. O fogo só se alastra quando existe o primeiro palito de fósforo que se acende. E você é o primeiro palito. E você, da liderança, você que não é pastor, você também. Você vai apoiar o pastor. Você vai influenciar os seus irmãos. Se você é líder de oração, pede oração. Apresenta para o seu grupo de oração o projeto. Se você é líder de jovens,
inflame os jovens. Cada um de vocês que estão aqui, irmãos, são pessoas especiais, pessoas diferentes, pessoas exclusivas, pessoas escolhidas por Deus. Deus, com os olhos dele, ele apontou para cada um de vocês e entregou nas suas mãos a responsabilidade de fazer essa chama arder em toda a igreja. Amém? Vamos lá? Próximo. Então, desenvolva um trabalho de visita em duplas para resgate dos irmãos que se desviaram. Isso aí eu já falei, né? Vamos pular? Então, irmãos, dando ênfase, né, nessa questão de definir alvos possíveis. Vamos trabalhar com alvos possíveis. Ali nós temos o ratinho, irmão, estão vendo ali o rato? O ratinho está com a barriga vazia, está com muita fome. Aí ele olha para cima assim, ó, e ele vê a lua. E aí ele pensa que a lua é um queijo. Aí ele fala, meu alvo é comer esse queijo. Eu vou subir lá e pegar esse queijo para mim. Vou dar uma mordida nesse queijo. Será que ele consegue, irmãos? Não. Por quê? Porque é um alvo impossível. Não é isso? Ele pode sonhar, ele pode afirmar, ele pode falar, ele pode perseverar, ele pode ficar 20 anos dizendo eu chego lá, mas ele nunca vai chegar, porque é impossível. Então, voltando ao que já foi falado, os irmãos vão trabalhar com alvo possível. 2, trabalhando pelo menos com 2. Se 2 falar assim, nós vamos fazer diferente, o pastor está falando para a gente trabalhar com 2, mas vamos fazer diferente, vamos mudar a estratégia, vamos fazer do nosso jeito. Olha, eu conheço 30 irmãos que estão desviados, então vamos sair bem cedinho, vamos visitar um por um, até a gente chegar no último. Parece até muito bonito e muito esforço, né? Mas será que eles vão conseguir trazer estes 30 para Jesus, para a igreja? Não, não vão. Porque a ideia não é uma visita, irmãos, não é o meio para trazer o irmão de volta. O que vai fazer a diferença é o relacionamento, a amizade. Aí você precisa conquistar aquela pessoa, ela precisa gostar de você, você vai ouvir e colocar em prática todas as estratégias que nós ensinamos. Então, este é o segredo. Então, vamos trabalhar com um alvo possível. Alvo possível. Agora, digamos que você vai trabalhar com 2, aí chega lá e a família toda está desviada. Hoje tem uma irmã que perguntou, trabalha com a família toda, porque eles vão estar juntos ali, não tem problema nenhum. Né? Ou se você falar assim, olha, com 2 eu não consegui, mas com 1, então trabalha com 1. Quando a gente apresenta assim, essas ideias, não se trata de uma camisa de força, é uma sugestão. Estamos dando uma sugestão para vocês de algo que a gente sabe que vai dar certo. Amém, meus irmãos? Então, vamos seguir o passo a passo do projeto, para que os irmãos consigam alcançar o objetivo certo. Então, defina alvos que sejam possíveis. Vamos lá no próximo. Pode pular isso aí para a gente ganhar tempo? Isso é só uma dinâmica, né, com as melancias aí. Pode passar. Pode passar isso aí também. Ok. Então, irmão, deixa eu falar para vocês agora sobre o tipo de evangelismo que funciona e não funciona com pessoas desviadas. Vamos começar falando do evangelismo que não funciona. A gente chama esse evangelismo de evangelismo micro-ondas. O micro-ondas, ele tem 3 características. A primeira, ele não gasta tempo, é muito rápido, né? Está ali o macarrão, ali o arroz, você coloca a comidinha lá dentro, fecha a portinha, aperta o botão, rapidinho, a comida já está quentinha, né? Então, micro-ondas, você não vai perder tempo com ele. Também não dá trabalho. Nunca vi uma pessoa reclamar que trabalhou muito esperando a comida se aquecer no micro-ondas. Nunca vi gente falar, estou com uma dor aqui nas costas, fiquei ali na frente daquele micro-ondas, de repente, 1 minuto, aí já não aguentava mais. Você já viu alguém fazer isso? Não. O micro-ondas, ele não dá trabalho, é só você ficar quietinho.
E também o micro-ondas não exige perseverança, né, irmãos? O que é o evangelismo micro-ondas? É aquele evangelismo que nós queremos fazer, assim, em poucos minutos, e achamos que já está tudo certo. Por exemplo, aquela irmã está desviada, então vamos lá, vamos visitar. Você pega a Bíblia, vai lá, bate na porta, ela abre a porta, aí você lê um versículo para ela, prega para ela, irmã, volta para Jesus, Ele te ama. Aí depois uns 10 a 15 minutinhos, aí você faz o apelo. E aí, você já ouviu a mensagem, já conhece a verdade, você quer voltar para Jesus ou não? Aí a pessoa fala, não estou preparado. Ah, então tá bom, aí você já desiste dela. Você gastou 15 minutos, acha que já fez tudo, né? Ah, você não quer Jesus, não? Até começa a ficar meio com raiva dela, você conhece a verdade, se você quer ir para o inferno, então que vá. E aí você pega a sua Bíblia e já vai embora e fala, Deus, você ouviu, a minha parte eu já fiz, se ele quiser ir para o inferno, problema dele, e você nunca mais volta lá. É o micro-ondas, né? Você não gasta tempo, não trabalha como precisa, não tem perseverança, é o evangelismo micro-ondas. Ou você está andando na rua, aí, aquele irmão é desviado, então eu vou lá, irmão, você está fumando, cria vergonha na cara, rapaz, isso aí é a chupeta do diabo, hoje tem culto, eu te espero lá, se você não aparecer hoje, pode ser que você não tenha uma outra chance na sua vida, e aí você vai embora. É o micro-ondas, meus irmãos. Por que a gente não consegue muito sucesso com os desviados? É porque nós não queremos gastar tempo com eles. Às vezes nós não pregamos, porque achamos que eles são indignos da nossa pregação, e quando pregamos com arrogância e apontando o dedo, né? Então, o micro-ondas ele não vai funcionar. Não vai funcionar. Se você visitar 30 de uma maneira errada, provavelmente você não vai trazer ninguém, mas se você visitar 1 ou 2 e fazer bem feito, com oração, com dedicação, com fidelidade, com amor, com bondade, com tempo, seguindo o que vocês vão aprender. Então, a possibilidade desses irmãos voltar é muito grande. Então, é melhor ganhar 1 ou 2 do que não ganhar ninguém. E trabalhar muito, né? Então, se for trabalhar com 30, você vai cansar, vai gastar muito tempo e não vai ter resultado. Amém? Então, qual é, irmãos, o evangelismo que funciona? Vamos lá? Próximo. Mais um. Então, é o evangelismo fogão de lenha. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, um micro-ondas e um fogão de lenha é a mesma coisa? Sim ou não? Eu pergunto, qual que é a melhor comida? A do micro-ondas ou do fogão de lenha? Fogão de lenha. O fogão de lenha é diferente. O fogão de lenha, em primeiro lugar, dá trabalho. Dá trabalho. Você tem que ir lá, pegar aquela lenha certa, acender o fogo, soprar, controlar o fogo. A panela, ela fica suja, né? Depois tem que pegar aquela panela ali, limpar a panela. Aí fica a cinza no fogão, tem que tirar a cinza do fogão. Dá trabalho, gasta tempo. Porém, a melhor comida é a do fogão de lenha, né? Então, meus irmãos, o evangelismo do fogão de lenha é aquele que você vai gastar tempo. Você vai dizer, Deus, eu vou oferecer parte do meu tempo para o seu reino. Deus, eu quero interferir no destino eterno de alguém que está indo para o inferno. E esse tempo eu quero oferecer para a glória do seu nome, para praticar a sua grande mensagem, a mensagem do amor. Não por interesse próprio, mas por amor ao Senhor. Então são estes irmãos que Deus vai contar com eles. Amém, meus irmãos? Então você vai se aproximar dele. E o maior exemplo que nós temos é o exemplo de Jesus. Qual foi o evangelismo que Jesus praticou com os discípulos? Primeira coisa, Jesus orou, né? Segunda coisa, Jesus ele escolheu, um por um. Mas Jesus não escolheu 10.000 apóstolos para discipular. Escolheu 12. Por que ele não escolheu 10.000? Porque com 10.000 ele não ia conseguir transformar aqueles 10.000 em discípulos verdadeiros que conhecessem ele como realmente ele é. Mas com 10 seria possível. Então Jesus ele fez um trabalho possível com aqueles 12. O que mais que Jesus fez? Jesus também ele gastou tempo com eles.
ele andava com eles de barco, fazia caminhada, levava eles nas caminhadas, ele gastava tempo conversando, respondendo perguntas, esclarecendo dúvidas. Amém, meus irmãos? Ele gastou tempo. E aí chegou um ponto que Jesus disse assim, olha, eu não chamo mais vocês de servos, agora eu chamo vocês de meus amigos. Então Jesus se tornou amigo daqueles 12 homens. E para ser amigo gasta tempo, não é, pastor? Não é da noite para o dia. Então é este trabalho, irmãos, que essas duplas precisam fazer, definindo alguém, se aproximando, se tornando amigo, investindo tempo, oração. Este é o trabalho que os irmãos vão fazer. Aí talvez você diga assim, mas isso aí dá trabalho demais. Se você investir numa pessoa e ela voltar para Jesus, Deus vai te usar para mudar o destino eterno dela. Né? E por que 2? Porque fazendo 2, você pode fazer as visitas e ainda viver a sua vida normal. Trabalhar, ir à igreja, fazer tudo normal. Irmãos, quanto tempo as pessoas gastam hoje na internet? Eles pegam o celular, fica ali, passando, e sem perceber, passa 10 minutos, 20 minutos. Aí ele acha um vídeo, ele clica, assiste, aí gasta ali 15, 20 minutos, assiste, aí depois vai passando. Tem gente que gasta 3 horas, 4 horas fazendo isso, passando o dedinho. O que você vai gastar com uma pessoa que desviou? Faz uma visita para ele, talvez uma visita de 40 minutos, se necessário for, quem sabe 60 minutos, você retorna para casa. É só você se organizar. O diabo vai tentar colocar na sua cabeça que você vai ter que trabalhar muito, você não vai ter tempo. Isso é mentira. É só você se organizar e definir a sua prioridade. Qual é a minha prioridade? Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Eu quero focar o sonho de Deus. E qual é o sonho de Deus? A salvação desta vida. Amém? Então, irmãos, é o fogão de lenha que vai funcionar. O trabalho corpo a corpo. Olha lá, está vendo? Está dando, deixa eu ver quantos minutos. O pastor falou 10 para 8. Então, eu tenho aqui ainda 10 minutos. Vamos lá, irmão, vamos lá no próximo. Então, aqui está falando do foco, está vendo essa leoa aqui, ela está com fome, vamos ver para onde que ela olha. Vamos lá? Olha lá, uma manada de búfalos. Ela não pode pegar todos, mas pode pegar um. Ela escolhe um. A partir do momento que ela escolhe, o que ela faz? Vamos lá? Escolheu. E agora? Vamos ver? Próximo? Aí ela vai. Ela dá o bote depois que ela define, para fazer um trabalho possível. E aí, o que acontece? Ela chega no seu objetivo e ela, então, consegue o seu alimento. Né? Então, é isso que os irmãos vão fazer. Vamos lá no próximo? Pode passar isso aí. Pode ir passando, pode passar também. Pode passar também, pode passar. Ok. Desses 10 minutos, eu quero falar sobre três armas poderosas que precisamos usar no trabalho da reconquista. Vamos lá na primeira. Então, a primeira é a amizade, nós já falamos, né? Então, não preciso continuar falando. Vamos ver a segunda? Sempre crie uma expectativa para a próxima visita. Os irmãos vão estar visitando e criando, ou despertando naqueles irmãos desviados, um desejo de receber vocês mais vezes. Criando expectativa. Um exemplo que nós temos na Bíblia de Nicodemos. Jesus estava ali curando pessoas, Nicodemos ficou admirado com as curas e Nicodemos se aproximou de Jesus. Nicodemos disse: mestre, sabemos que tu vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E o que Jesus respondeu para Nicodemos, irmãos? Jesus ignorou os elogios. Nem sequer disse: tá bom, obrigado, Nicodemos, realmente eu sou de Deus mesmo. Aí ele lançou para Nicodemos uma palavra que despertou nele curiosidade. Do nada, Jesus diz para ele: Nicodemos, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos foi impactado. Aí ele começa a pensar: mas espera aí, como assim, nascer de novo? Será que eu tenho que
voltar lá no ventre da minha mãe e nascer de novo, voltar a ser uma criancinha. Jesus despertou no coração de Nicodemos, irmãos, uma curiosidade, uma expectativa. E aí o que Jesus fez depois? Aí Jesus falou para ele o que era o novo nascimento. Primeiro Jesus despertou a curiosidade, depois Jesus expôs para ele a verdade que ele queria. Então, nessas visitas, nós precisamos aprender cada visita que a gente fizer, a despertar no coração daqueles irmãos uma expectativa para que eles queiram nos receber mais vezes. Quando a gente olha essas novelas aí da vida, existem milhões de pessoas que ficam presas naquelas novelas. Por quê? Por que elas ficam presas? Por causa da expectativa. Quando termina o capítulo de uma novela, ele termina como? Criando uma expectativa. Está lá o artista, aí de repente o bandido entra na casa dele com a faca, vem aquela musiquinha, né? Aí o bandido vem chegando com a faca, na hora que o bandido faz assim, e ele está olhando para o céu azul, e o bandido fazendo, o que acontece? Acaba aquele capítulo. Aí tem gente que fala, mas não podia acabar agora, eu nem vou poder ir na igreja amanhã, porque eu não posso perder o próximo capítulo. E aí chega o próximo capítulo, irmãos, o artista não morre, a gente sabe disso, é a mesma história, né? E assim as pessoas vão se prendendo e se comprometendo com aqueles capítulos. Então, nós precisamos, irmãos, aprender a usar a expectativa. Não foi a Rede Globo que criou essa estratégia, não. Jesus usou essa estratégia. Cada visita desperte nele uma expectativa. Vamos lá, a segunda ferramenta, que seria o presente. Então, nas visitas, nós vamos trabalhar levando presente. A primeira visita, você vai levar o livro número 1. E aqui contém uma mensagem especial para ele. O primeiro livro mostra que Jesus não desistiu dele. Então, o que você pode fazer? Você pega uma caixinha bem bonita. Lembra do Natal, né? Aqueles presentes bonitos, aquele lacinho, aquela folha colorida. Faça uma coisa bonita mesmo. Coloca o livro lá dentro e joga chocolate lá. E chega, olha, irmão, eu vim aqui para te visitar, mas nós viemos aqui para trazer um presente para você. Quem é que vai ficar bravo de receber um presente, né? Então é uma ótima maneira para começar a primeira visita. E quando ele abrir, ele vai encontrar o não desistir de você. Aí você diz, olha, eu queria que você meditasse nessa mensagem, trouxe esse livro de presente para você, porque eu quero voltar para saber o que você achou desse livro. Aí você deixa com ele o livro. Você também faz aquela pergunta que eu falei ontem, eu acho que os irmãos estão lembrando, para despertar a saudade, né? Conta para mim a sua história. Então, deixa ele contar a história dele. E quando você estiver saindo, diga para ele, olha, já estou indo, mas olha, eu quero voltar, porque eu quero saber o que você vai achar desse livro, desse presente que eu trouxe para você. Eu quero voltar também, porque eu tenho um outro presente que eu quero entregar para você. Mas não fala que presente que é. Aí você vai criar a expectativa nele. E eu quero voltar também, porque eu quero continuar te ouvindo. Então, esse continuar te ouvindo é muito forte também. Ele vai pensar, meu Deus, eu encontrei um que me escuta. E tudo isso com naturalidade, nada mecânico, nada forçado, assim como um amigo conversa com outro amigo. Você não vai precisar de chegar lá, abrir a Bíblia, pregar para ele, falar dos profetas, do fogo eterno. Não, você vai chegar como um amigo, para se identificar com ele. Então, a primeira visita, irmãos, é para abrir a porta para as próximas. Amém? E também tem o encontro de amizade que nós sugerimos, que o encontro de amizade, ele acontece após a visita na casa do irmão. Então, o que é o encontro de amizade? Chama ele para tomar um sorvete. Vamos hoje lá na sorveteria para a gente conversar um pouquinho mais. Eu queria pagar um sorvete para você. Ou você descobre que ele... vamos dizer que você descobre que ele gosta de pescar, por exemplo. Faz uma pescaria junto com ele. E aí, ao conversar, você vai ver a melhor maneira de ter esse encontro com ele. Para que esse encontro? Para criar relacionamento, para ele conversar com você, para você apresentar para ele também a mensagem do amor de Deus. Então, uma visita e um encontro de amizade. Isso em uma semana. É pesado, irmãos, fazer isso? Uma visita, na quarta e no sábado, um encontro de amizade. É pesado? Não, se for com 20 mas com 1, com 2,
Qualquer um de nós podemos fazer isso, né? Não é algo assim impossível. Vamos lá, no próximo. Vou correr agora, porque o tempo está passando. Então, ó, o valor dos livros no processo da visitação, eles serão levados como presentes. Se você encontrar uma pessoa cega, uma pessoa que não sabe ler, um analfabeto funcional, uma pessoa que não gosta de ler, você vai levar o livro da mesma forma, só que aí você vai falar para ele, eu queria ler para você um pouquinho dessa mensagem. E você lê e conversa com ele sobre o que você leu. Amém? Próximo. Os livros vão abrir portas para o diálogo. Próximo. Contém mensagens específicas. Serão usados como corda de salvação. Próximo. Serão usados como sementes de amor. Próximo. Então, você vai ter na sua mão uma ferramenta de trabalho, né? Então, aqui, uma breve apresentação do kit. Então, aqui, nós temos o folheto, a Reconquista, que é Buscando a Dracma Perdida. Este folheto, ele contém o resumo das visitas, né? Da estratégia das visitas, uma palavra também te orientando, e no finalzinho, aqui na parte de trás, está ali o nome das pessoas pelas quais assumo o compromisso de orar, visitar, trazer, levar no culto e discipular. Então, esse folheto é seu, você vai guardar para você. E aqui você vai fazer uma aliança com Deus de trabalhar com estes irmãos. Vamos lá no próximo. Então, as 4 visitas, que serão as visitas nas casas, né? Sendo que a última vai ser para buscar. Vamos lá no próximo. Pode passar isso aí. Então, aqui está o livro número 1, próximo. Está aqui a visita. 2 visitando 1, né? Após a visita. Então, aqui nós temos, você vai manter contato com ele pelo telefone, vai orar, e ali o encontro da amizade. E aqui, irmãos, é o momento que você vai ter mensagens para enviar para ele pelo WhatsApp. Então, nós temos as mensagens prontinhas, de 2, 3 minutos, são 7 mensagens, e eu vou estar enviando, né, para a pessoa responsável, e ela vai estar repassando para você essas mensagens. Então, 2 mensagens em uma semana. Ok? Vamos lá? Próximo. Aqui está o livro número 2, será levado na segunda visita. Próximo. Aí está a visita. Vamos lá? Vamos correr aí. Vamos lá? Próximo. Esse aqui é o folheto que você vai usar, porque no dia do culto, você vai lá na casa dele buscar ele, vai levar ele para o culto. Então, na visita anterior, você vai deixar esse convite com ele. Vamos lá? Próximo. Aí, cada um buscando o seu irmão na casa dele. Próximo. Quando chegar o culto, você vai ficar ao lado dele o tempo todo. Isso é muito importante. Não abandone ele dentro da igreja. Próximo. Hinos de reconciliação. Tem que ser hinos selecionados nesse dia. Mensagem de reconciliação. Quero voltar ao primeiro amor. Mensagens assim relacionadas. Próximo. E quando ele voltar, então ele vai receber o terceiro livro, que chama Voltei e Agora. E aí, meus irmãos, digamos que tudo foi feito, o apelo, ele veio à frente, ele reconciliou, aí você, não, agora eu vou dar uma descansadinha. Não, se ele voltar, você sabe o que você conseguiu? 10% do objetivo, só isso. Então, o que é o 90%? É o discipulado. Então, você entrega para ele esse livro, ó, eu quero agora começar a estudar com você esse livro. E tem um 4º livro, que infelizmente ele não está aqui nesse kit, mas eu vou estar passando ele para o pastor, que são 3 lições básicas com perguntas relacionadas com o conteúdo deste livro. Então ele vai responder, lendo o livro, lendo a Bíblia, e você interagindo com ele, conferindo o que ele respondeu, conversando, e aí você vai ter que gastar um tempo com ele, até que ele fique realmente firme na presença de Deus, e que ele não se desvie mais. Amém? O tempo já terminou. Pastor, já 10 minutos em ponto, pastor pode vir, e pena que o tempo corre depressa, né, pastor? Mas na próxima vez que eu retornar, né, aí nós vamos poder concluir, né, tudo com mais calma e com mais clareza. Lembrando, irmãos, que eu tenho aqui comigo, então, o material, a apostila, se você puder adquirir, aqui tem o projeto, muito importante você ler a apostila, o kit também ele está ali, o livro A Reconquista, ele é um livro que fala, né, aquele livro maior, que acho que ele nem está aqui não, ele está lá embaixo.
Então, esses materiais estão à disposição dos irmãos também. Amém? A palavra está com o pastor. Só orasse para o pessoal, ficar de pé, né? Só abençoasse a gente na visão. Alguns Tá aí. tiveram Amém. aqui, alguns pastores. Amém. De manhã nós já oramos lá na Vamos sala. orar. E o livro Reconquista que eu falei, irmãos, este aqui, ele é muito importante para pastores, os líderes, né? Porque o projeto está todo aqui escrito, né? E com as ilustrações também. Então vamos orar, né? Vamos orar em nome de Jesus, que o nosso tempo já está em cima. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Amém, Jesus. agradecemos ao Senhor, ao Pai amado, Glória a Deus. porque eu sei, Senhor, que cada pastor que está aqui, cada pastora, Amém. cada líder, cada irmão, Oh, cada Jesus. irmã, foram trazidos pelo Espírito Santo, Senhor, foram movidos pelo Senhor. Glória a Deus. São pessoas especiais, É verdade, escolhidas pelo Senhor para fazer algo Oh, grande, Jesus, verdade. algo grande nessa cidade, Senhor. Em nome de Eu Jesus. creio que o Senhor vai levantar um grande exército de homens de Deus, mulheres de Deus, É verdade. que vão sair com a força do Espírito Prepara, Santo. Senhor. Vão sair, Senhor, com a sabedoria do Espírito Oh, Santo, Deus. com a autoridade do Espírito Santo, Sim, Pai. com o amor de Jesus Oh, em seus mova corações, cada coração. para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus nós pedimos, Pai, que o Senhor derrame o Teu Espírito, que esses irmãos sejam visitados pelo Senhor, Abaçou, que eles recebam cheio, uma porção amassei. dobrada do Teu Espírito Santo, Senhor. Que Que eles sejam batizados, Senhor, com a visão do amor, com a visão da Oh, misericórdia e do perdão, Senhor. E que Misericórdia. os seus corações sejam curados. Que não haja ressentimento. Renova dentro de nós Que não haja rancor, esse amor, Senhor. Senhor. Mas que haja amor. Que os seus corações Batiza estejam nossos transbordando, corações. Senhor, Ama de nós, amor. Igreja. Que os seus corações se aproximem do seu coração cada vez Quebranta mais. nossas vidas, Senhor. Para que algo grande, Senhor, aconteça. Eu Toma vejo direção, com os olhos da meu fé Deus. uma grande colheita que está por vir. Toma De direção. almas, vidas que vão voltar. Glória. Feridos que serão curados. Glória a Deus. Senhor, eu vejo com os olhos da fé Em nome de este Jesus. grande exército se levantando e saindo e buscando, Senhor. Em nome de buscando Jesus. as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Quem pode aplaudir o Rei, Rei dos Reis. Nós abençoamos também os irmãos que acompanharam em casa. Nós vamos agora nos organizar para a live com o pastor Mário de Oliveira, às 8. Deus abençoe a sua vida. Hoje eu estava olhando aí, sábado, quanta gente que comentou, pessoas que eu nem conheço, comentou, falando de outros livros do Senhor, outros livros, e foi maravilhoso, né? Então eu queria saudar o pessoal que está em casa, né, assistindo. O pastor Gleide está lá na Bahia, com a pastora Lisângela, pastor Miranda, e você que nos acompanhou nessa aula, nesse seminário especial sobre resgate de pessoas desviadas, pessoas que estão abandonadas, que é o nosso grande alvo para 2021. Então eu queria te abençoar e lembrar que estamos aqui. Queria que o Bruno filmasse ali os telefones, né? Os endereços do pastor Cifrônio, para que alguém em casa possa estar fazendo contatos com ele, tirando dúvidas. E aqui também nós teremos uma central com 2 pessoas responsáveis para nos ajudar, né? Nós já estamos organizando isso. O telefone aqui da igreja sede de Congonhas, Quadrangular Congonhas, é 031 3731 4089, de 9 da manhã às 18 horas. Que Deus abençoe a todos. Amém. Queridos, nós vamos rapidinho, enquanto os